besteira, né? Tadinho. Vamos passar aqui um pouco? Pode parar? Pode parar? Hã? Tem quanto tempo você observou isso aí? Tem uns 3 dias, né? Aqui, ela nasceu sem um ano, né? Aqui, ó. Não tem nada, né? Aqui, ó. Isso aqui acontece demais, é o que a gente chama de agenesia de esfíncter anal. Uhum. Ela nasce com a bundinha fechada, né? Uhum. Aí o que acontece? Quando ela está só mamando, as fezes é mais líquida, né? Uhum. E aí ela tende a conseguir absorver. Depois que ela começa... Por exemplo, ela tá saindo pela vulva. Sim, vou te explicar. Depois que ela começa a comer coisas passadas, já tá comendo ração? Não, tá mamando, né? Depois que começa a comer Ela ração... tá com 28 dias de nascer. Ou depois forçar a alimentação, aí começa a formar bolo fecal. O que acontece? Já tava na barriguinha, aí a esposa minha foi dando os remédios, O reto tá aqui, ó, o colega da vagina, né? Aí o que acontece? Vai fazendo força, às vezes não tem passagem pro cocô aqui, aí vai pra lá. aí às vezes é mais fácil abrir um orifício aqui. A natureza se encaminha de abrir um orifício junto à uretra e sair parte. Mas isso aí sai só esses filetezinhos de cocô mais fino, né? Ela não conseguiria ter uma qualidade de vida fazendo um cocô mais grosso por aí, né? Então, infelizmente, é uma anomalia, né? É uma malformação, chama agenesia de esfíncter anal. Isso aí, o que acontece? Normalmente é quando os pais são parentes, né? O pai ou a mãe dela pode ter cruzado, né? Não, mas não é parente, não. Não. Normalmente nem da mesma raça são. Normalmente isso é um caso que acontece muito em caso de consanguinidade, sabe? Mas diz que Deus é perfeito, diz que Deus é que fez, é perfeito porra nenhuma. Treinasse com... E eu que achava que ele era perfeito. Para perfeito falta muito, né? Aí o final que você faz aí é o quê? Aqui é o seguinte, aqui é uma tentativa, né? Porque o fato de não ter o esfíncter anal, o fato de não ter o ânus, talvez a gente está falando de uma paciente que tenha mais problemas internos. Tem mais coisas. Então é uma cachorrinha que precisa ser monitorada, fazer ultrassom de rotina, né? Para ver se não tem alguma malformação também no intestino, na parte renal, né? Porque é totalmente... Mas ela tirando isso assim, ela tá bem, ela brinca. Sim, mas a hora que ela começar a comer a raçãozinha, aí vai, o problema, a hora que ela começar a formar cocô mais grosso, aí os problemas aumentam, entendeu? E aí o que acontece? Aqui o que a gente tem de opção, a única opção que a gente tem é fazer uma cirurgia, né? A gente ceda ela, já começa os problemas por aí. Uma paciente dessa idade suportar a cirurgia, né? A gente vai fazer a tricotomia aqui, vai pegar a região aqui do reto, né? Aonde ela teria que ter e fazer um ânus para ela. Normal não fica, né? Demora um pouquinho a cicatrização, né? Às vezes dá uma descência de ponto. Tem paciente que a gente tem que refazer a cirurgia. Tem paciente que a gente tenta fazer a cirurgia e não dá certo, né? Tudo isso daí é o senhor que tem que estar disposto a tentar, né? São tentativas. Já começa na dificuldade dela suportar a anestesia, né? Pegar uma bebezinha tão pequenininha e suportar a anestesia, né? Mas aqui o caso dela, para a gente tentar dar qualidade de vida para ela, seria cirurgia. Muito raros são aqueles que eu faço a cirurgia e têm uma vida 100% normal. Na maioria das vezes, algum deles precisa de monitoramento, precisa de correção cirúrgica futuramente, né? Cresce, às vezes não consegue controlar cocô, a gente tem que ajustar a cirurgia um pouquinho, né? É um abrir, literalmente. Porque não é aquela coisa assim, dá um corte aí, não tem, já dá certinho, né? Não é. Infelizmente não é. Infelizmente não, né?
é uma cirurgia de alto Então ela risco. não tem abertura nenhuma. Nenhuma. Nós achamos até que tinha um pouquinho. Ela tem um sinal, né? Tem só o sinal. É, só o sinal. E aqui é complicado só. Aqui você abre, onde está com esse sinalzinho aqui, ó, a gente tem que cortar, né, em círculo. A gente vai lá dentro da barriguinha dela, tira o reto dela para fora e sutura parte do intestino na pele. É uma cirurgia extremamente complicada. Não é só dar um corte aí, não. Não é. Se você só cortar, ele cicatriza, né? E Ah, é? Aí é como se tivesse machucado, né? não é, não. Parece simples, mas é uma cirurgia que a gente dá aqui, nada, daria aqui quase uns 20 pontos. É uma cirurgia bem complicada mesmo. Aí que você aconselha. Na verdade a gente não tem nenhuma opção, né? O senhor como proprietário, o senhor decide tudo, né? A gente como veterinário tenta te indicar e te encaminhar para o melhor caminho. Se o senhor tiver entendimento que ela é um cachorrinho que vai ter observações ao longo da vida, né? Que a gente vai ter que monitorar, por exemplo, tem uma pincherzinha que eu operei ela quando era filhotinha, tem uns 4 anos, até hoje eu acompanho essa paciente, né? Fica doente pro resto da vida dela. Não é nem questão de ficar doente, né? Não, doente não, não tem uma vida normal igual os outros. É uma paciente especial, né? Pode ser que fique 100% normal, pode ser que não fique. Eu não posso falar para o senhor que ela vai ficar 100% normal, porque depois, daqui a um mês, se a gente precisar refazer, você vai falar assim, mas você não me explicou, né? Então tem que explicar tudo do bom ao difícil agora, né? Para lá na frente o senhor não me cobrar. Né? Pois é, porque ia bem caro também, então esse procedimento desse aí o senhor teria uma despesa com anestesia, né? A gente precisa conversar sobre o risco cirúrgico, né? É muito complicado. Só essa primeira tentativa em termos de dinheiro seria quanto? Uma cirurgia dessa hoje com anestesia, na faixa de uns 450, 500 reais. Uma cirurgia. Com anestesia, né? Pra gente estar fazendo com maior segurança. E aí, gostaria de fazer um ultrassom, fazer a cirurgia guiada pelo ultrassom, né? É um procedimento muito invasivo e muito minucioso, né? Cirurgia muito invasiva e muito minuciosa, então não é tão simples assim não. Mas aí o senhor precisa decidir o que o senhor quer fazer, né? Por exemplo, hoje a gente já precisaria fazer um ultrassom, né? Já precisaria programar para estar fazendo a cirurgia o mais rápido possível, né? Você acha que tudo aí dá uns 1.000, né? Agora logo de cara. Não acredito que chegaria a isso tudo não. Não, mas é porque tem um trenzinho aqui, vai somando. De repente a calculadora já tufa os milinhos já dá, né? Henry Dex, esse sheet. Né? Então assim, alguns proprietários até decidem por eutanásia, né? Mas eu não acho que seria o caso certo a pensar nesse caso de patologia. Quando é uma patologia que a gente sabe que o paciente está sofrendo, né? Tem anomalias que o paciente está sofrendo e que a gente sabe que é inviável, não pela questão financeira, mas pela vida do paciente, né? Que não vai dar certo. Às vezes a gente mesmo indica eutanásia, né? Mas aqui é um caso que assim, pode ter observações na vidinha dela, mas pode ser que dê certo, que o senhor consiga manter ela aí, né? Ela seria uma cachorrinha de vender ou que o senhor iria ficar com ela para vocês? Não, ia doar, né? Já tinha até o dono, né? Já tinha até uma pessoa. Talvez a pessoa que vai ficar com ela queira ajudar vocês nessa questão, né? Talvez